A peste negra pode ter sido a pior pandemia do mundo, mas recentemente enfrentamos uma praga que levou 688 mil pessoas a óbito só no Brasil e no mundo inteiro 6,58 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa, tipo de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum, após rinovírus, e até as últimas décadas raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. A OMS tem trabalhado com autoridades chinesas e especialistas globais desde o dia em que foi informada para aprender mais sobre o vírus, como ele afeta as pessoas que estão doentes, como podem ser tratadas e o que os países podem fazer para responder. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. A ESP é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional, um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata. É a sexta vez na história que uma emergência de saúde de importância internacional é declarada. As outras foram 25 de abril de 2009, pandemia de H1N1. 5 de maio de 2014, disseminação internacional de poliovírus. 8 de agosto de 2014, surto de ebola na África Ocidental. 1º de fevereiro de 2016, vírus Zika e aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas. 18 de maio de 2018, surto de ebola na República Democrática do Congo. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. O nome Covid é a junção de letras que se refere a corona, vírus, disse-se, o que na tradução para o português seria doença do coronavírus. Já o número 19 está ligado a 2019, quando os primeiros casos foram publicamente divulgados. Basicamente, os vírus são partículas constituídas de material genético, que pode ser DNA ou RNA, envolvidas em uma cápsula de proteína. Ele tende a mutar-se quanto mais se espalha, e quando isso acontece, pode mudar sua estrutura inicial, tornando-o uma variante. No caso da Covid-19, as variantes são mutações do SARS-CoV-2, descoberto em Wuhan, na China, que é o vírus original. A transmissão da Covid-19 se dá principalmente por meio da inalação de gotículas de saliva e de secreções respiratórias que ficam suspensas no ar quando a pessoa contaminada tosse ou espirra. Além disso, estudos já comprovam que o contato com superfícies contaminadas é outra forma importante de transmissão da doença. Dessa forma, é importante adotar medidas de prevenção sempre que possível, como lavar as mãos com água e sabão, evitar permanecer em ambientes fechados com muitas pessoas e cobrir a boca e o nariz sempre que precisar espirrar ou tossir.
Em alguns casos, como em ambientes fechados, o uso de máscara também pode ser recomendado. Em geral, os primeiros sintomas da Covid-19 podem incluir tosse seca e persistente, febre alta acima de 38 graus, cansaço excessivo, dor de cabeça, coriza ou nariz entupido, alterações do trânsito intestinal, principalmente diarreia, inflamação na garganta, perda de olfato e paladar, dedos de Covid, dor intensa, coceira, inchaço e aparecimento de bolhas nos dedos das mãos e dos pés. Os sintomas aparecem de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus, podendo ser confundidos com o de uma gripe comum. O principal objetivo da vacina contra a Covid-19 está na prevenção do aparecimento de casos mais graves. Por esse motivo, ela não é utilizada como forma de tratamento, já que deve ser aplicada antes de uma possível infecção para permitir que o corpo tenha anticorpos capazes de combater o vírus. Me diz aí, você sabia sobre tudo isso do coronavírus? Mas me responda outra pergunta: qual foi a pior pandemia para você?